Hoje estamos aqui com mais um vídeo. As coisas de Deus, feitas do jeito de Deus, sempre dão certo. Vemos aqui, através do nosso canal, semeando a palavra, para que você pudesse, mais uma vez, estar sendo abençoado, através da palavra que Deus tem colocado em nossos corações. Semeando a Palavra Todo Dia é o título do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like e seja abençoado e abençoe outras vidas também. Vamos lá? As coisas de Deus, feitas do jeito de Deus, sempre dão certo. Por que tem coisas que dão certo e outras não? Já pensou sobre isso? Há coisas que têm tudo para dar certo e dão errado. E outras que têm tudo para dar errado, mas dão certo. De quem é a culpa? Depende do nosso posicionamento e também do nosso relacionamento com o problema. Vejam a história do rei Davi. Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Mas no caminho, Davi errou, pecou, traiu a confiança de Deus. Mas e daí? Por causa do erro, se está fadado à derrota e ao fracasso? Depende. Depende do posicionamento que se toma em face do erro que nos afasta da vontade de Deus. Davi errou, mas sabe o que falou mais alto ali? Foi o seu coração. E como Deus sonda corações, Davi triunfou. Permita contar-lhes um breve testemunho. Eu, Ricardo Augusto, tinha tudo para dar errado. Eu era chamado de levado. Eu era um improvável, nascido em um lar evangélico. Logo que cheguei à adolescência, fui viver tudo o que a vida pôde me oferecer e me proporcionar. Virei músico da noite, tocava na noite e trocava a noite pelo dia. As minhas amizades, consequentemente, eram gente da noite. E nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Mas eu quero crer que eu tinha um coração de Davi. E, naturalmente, eu acabava influenciando outros com esse coração. Desde muito cedo eu tinha compaixão por aqueles que precisavam de ajuda, de uma palavra, e a palavra sempre esteve dentro de mim. E interessante é que Deus, conhecendo o nosso coração, escolhe as pessoas que vão se aproximar da gente que precisam de ajuda. E Ele sabia, já naquele tempo, que eu gostava de ajudar pessoas. Então eu, em determinado momento, conheci alguém que sofria de dependência química. E eu lembro-me de um jovem drogado que eu ajudei, chamado de Ricardo Caveirinha. Magro, igual um palito, uma pessoa destruída pela cocaína. Mas ele se tornou meu amigo. E um dia eu o levei para uma casa de recuperação. Lá ele ouviu a palavra entrou em seu coração e ele se converteu. E depois disso o Ricardo compôs um hino, uma música linda, que um grupo musical chamado Rebanhão gravou essa música do Ricardo. E o Ricardo ali passou por um período e foi curado. Depois dele, Deus enviou muitos outros dependentes químicos e até moradores de rua. E veja como eu cresci naquele tempo. Embora tendo tudo para dar errado, as coisas feitas do jeito de Deus sempre dão certo. Eu era sim um improvável, mas dentro de mim havia um pavio que ainda não havia se apagado, um pavio da compaixão que continuava fumegando. Embora eu tenha visto e vivido muitas coisas pelas madrugadas, eu sabia quem era meu Deus. E numa dessas madrugadas, eu estava em um barzinho e pedi a Deus para me abençoar a minha vida. E ali Deus falou no profundo do meu coração e eu pedi uma família. Pouco tempo depois eu conheci alguém, essa que hoje é minha esposa. Eu tinha tudo para dar errado, mas Deus escolhe os improváveis para dar certo.
E eu comecei a entender que eu precisava fazer as coisas do jeito de Deus, porque isso sim daria certo. E deu certo. Eu aprendi que eu posso errar, mas eu vou sempre me esforçar para fazer a coisa certa. E se feita do jeito de Deus, dá certo. Veja, quantos que estão me ouvindo nesse momento entenderam que precisam fazer a coisa certa? Na verdade, veja, só você sabe o que precisa mudar na sua vida. E não adianta deletar essa palavra, porque isso só vai retardar as coisas darem certo para você. E quer saber? Somos todos iguais, pecadores em conserto. Uns estão mais quebrados, outros menos, mas Deus não liga para nada disso. O que Deus sonda é o coração. E quando Ele encontra um coração doador e disposto a servir, Deus trata no pessoal, move o sobrenatural, confirma o chamado, reescreve essa história, capacita, instrui, ensina e usa. Tudo isso por causa de um coração que decidiu fazer as coisas do jeito de Deus. Ei, guarda o seu coração, porque dele depende a sua vida. Isso está lá em Provérbios 4:23. As coisas de Deus, feitas do jeito de Deus, sempre dão certo. Autor Ricardo Augusto.